a nossa primeira aula, e como vocês podem ver, é uma aula de língua portuguesa, cujo assunto é artigos definidos e artigos indefinidos. Esse assunto ele serve como precedente para o próximo assunto que nós vamos estudar, que é muito mais abrangente, que é o substantivo. Portanto, vamos à aula. Esse assunto aqui eu enviei para vocês hoje, bem de manhã cedo. Eu gostaria que vocês copiassem no caderno, porque provavelmente a escola deve emitir para vocês as atividades impressas e as atividades vão ser decorrentes de todos os assuntos que eu passar para vocês. Então seria bom que vocês copiassem no caderno. Esse primeiro aqui é os artigos definido e indefinido. Então olha essa frase aqui, começando. O mês de agosto é o melhor mês do ano. É nesse período que ocorre uma festa interessante, o folclore. A minha família adora. Observe que o uma, o novamente e o a, eles estão destacados e marcados embaixo. Olha, as palavras destacadas, o, que é justamente esse o aqui, ó, uma, que é justamente esse uma da frase, e a, que é esse a aqui da frase, eles acompanham o substantivo. Veja como já faz referência ao substantivo, que é o próximo assunto que nós vamos estudar. Por exemplo, aqui, ó, o acompanha o substantivo mês. O uma acompanha o substantivo festa. Esse o aqui acompanha o substantivo folclore. E esse a está acompanhando o substantivo família. Então, essa é uma das funções do artigo, como vocês podem ver bem aqui, ó. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, denominando de modo preciso, quando ele for artigo definido, ou vago, quando ele for indefinido. E isso de acordo com o gênero e o número. Então, nós vamos ver bem aqui, só um lembrete, o que é substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome às coisas em geral, ou seja, tudo que tem um nome, essa palavra, esse nome é um substantivo. Ok? Então, eu não vou me aprofundar aqui porque o objetivo é o aprofundamento depois sobre o substantivo. Então tem um exemplo aqui, já que a nossa referência aqui é o folclore, olha lá, ó, Saci é o nome, mula sem cabeça é outro nome, então esses nomes são substantivos. Aí o que é o gênero do substantivo? O gênero do substantivo é masculino e feminino. Toda vez que nós falarmos em gênero do substantivo, nós estamos nos referindo a masculino e feminino. Veja aqui no exemplo, o Saci, ele é do gênero masculino, porque o artigo o está acompanhando ele. Mula sem cabeça, como o artigo que acompanha a palavra mula sem cabeça é o a, então ela é feminino. A mula sem cabeça, ela é do gênero feminino, assim como o Saci é do gênero masculino. Novamente dizendo aqui, ó, que o artigo ele indica o gênero e o número. O que é esse número em língua portuguesa? O que é o número? É a palavra que indica singular e plural. Olha aqui. É a palavra que indica singular e plural. Aí tem um exemplo aqui, ó. O Saci está no singular, porque só está indicando um Saci. Agora quando aparece os, desculpa, quando aparece os, está indicando plural, que está indicando mais de um Saci. A mesma coisa acontece com a mula sem cabeça. Ó. A mula sem cabeça está no singular porque só está indicando um. Agora, quando o número passa de singular para plural, ó, aí as mulas sem cabeças. Observe que todas as vezes em que o substantivo, nesse caso aqui, saci e mula sem cabeça, ele passa do singular para o plural,
Ao mesmo tempo em que o artigo ele sofre uma mudança, olha aqui, ó, o. Aí ele passa a ser os, ele ganhou a letra S. Então o Saci também vai ganhar a letra S. A mesma coisa vai acontecer aqui com mula sem cabeça. Ó, mula sem cabeça. A está no singular, mula sem cabeça. Quando o A ganha o S, que fica no plural, então mulas também fica no plural. Tudo bem? Então, olha lá. O artigo ele pode ser de dois tipos. Artigo definido e os artigos indefinidos. Vejam essa frase aqui embaixo. Olha aqui, ó. Essa frase bem aqui. Os meninos e as meninas fizeram um trabalho interessante. Vejam que o os aqui está indicado como artigo definido. E o as como artigo definido também. Já o um trabalho, ele está sendo indicado como artigo indefinido. Qual é a diferença entre o artigo definido e o indefinido? Se nós viermos bem aqui no começo do assunto, olha aqui, ó, dizendo que o artigo é a palavra que acompanha o substantivo. Vejam que o está acompanhando o substantivo meninas. O os indica o substantivo, ele está acompanhando o substantivo meninos, ó, os meninos. E o as está acompanhando o substantivo meninas. Ó. As acompanha o substantivo meninas. E a outra função do artigo é que ele indica, se ele indicar um modo preciso, ele é o substantivo, ele é o artigo definido. Agora, quando ele indica um modo vago, você não sabe a que o substantivo está se referindo, então é artigo indefinido. Então veja aqui que na frase um trabalho, por que que um é o artigo indefinido? Porque não dá para definir que trabalho é esse. Então ele apresenta um modo vago. Não dá para a gente saber que trabalho interessante é esse que os meninos e as meninas fizeram. Então, por ser vago, por ele não ser preciso, aí o ele é um artigo indefinido. Já aqui, ó, indica o substantivo trabalho de modo indefinido, indeterminado, impreciso. É por isso que o é um artigo indefinido. Que é esse aqui, ó, é um artigo indefinido. Aí nós temos aqui quais são os artigos definidos, que é o, a, os, as. Olha aqui, artigos definidos, está aqui, ó, o, a, os, as. E os artigos indefinidos, uma, uns, umas. Ó, artigos indefinidos aqui em verde. Ó, uma, uns, umas. Observe que tem o singular, que aqui quando o artigo ele está no singular, ele não tem o S daqui, ó. O, a, que são os artigos definidos, uma, que são os artigos indefinidos. O plural são esses mesmos artigos, só que com S agora. Veja aqui, ó. O plural é os. A, o plural é as. O plural é uns. E uma, o plural é umas. Observe bem aqui que quando o ele vai receber o S, veja que nós trocamos o M por N, porque como vocês já sabem, eu só posso escrever M antes da letra P e B. Como o S é uma letra diferente de P e B, então você tem que trocar por N. Tá? Essa regra nós já estudamos já. Então, com esse assunto, tem uma atividade extra aqui para vocês fazerem. Aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar embaixo o substantivo, como eu marquei aqui no exemplo, aqui, a casa estava silenciosa, mas havia uma pessoa lá dentro. Vocês vão marcar com um traço o substantivo e vão circular o substantivo. Marca com um traço o artigo, desculpem, marca com um traço os artigos, que são esses artigos aqui, ó, e vai fazer um círculo no substantivo, ou seja, aquela palavra que o artigo está acompanhando. Olha o modelo aqui, ó. O A é o artigo.
Ele está acompanhando que substantivo? Casa. Então eu faço o círculo na casa. Uma tá acompanhando, é o artigo indefinido, olha aqui, ó, uma, artigo indefinido. Ele está acompanhando o substantivo pessoa, então pessoa eu faço um círculo. Na letra A, as crianças inventaram uma novidade, as férias na praia. Aí as está aqui o artigo as. Caso você não consiga identificar, é só você olhar bem aqui, ó, as está bem aqui, ó. Inventaram uma, está bem aqui uma. As férias na praia. As novamente está aqui. Então vocês vão marcar embaixo esses artigos. E o as, ele está acompanhando que substantivo? Crianças. Ela vai circular crianças. Esse uma está acompanhando que substantivo? Novidades. E o as, férias. Mesma coisa irão fazer com a letra B. Com a diversão da praia, eles desfrutaram o prazer de viver. Letra C. O queijo e as frutas são alimentos que não precisam ir ao fogo. Letra D. Os agentes botaram um leiteiro na porta de seu escritório. E letra E. As investigadoras resolviam todos os casos com antecedência. E na outra questão, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar esses espaços aqui, ó. Esses espaços aqui. Com os artigos, aqui vai ser os artigos definidos, que são esses artigos aqui, até deixei a mesma cor para ajudar você, com esse verde fraco aqui. Artigo definido. E esses espaços aqui, vocês vão completar com os artigos indefinidos, não vão esquecer. Quando o substantivo, que são aqui, ó, substantivos, cabelos, natureza, pescadores, borboletas, armário, estudante, maleta, comida, diretor, palavras. Mesas, sapato, sandália, unhas, animal, baleia, vestidos, passageiros, janela, corredor. Lembrando que quando o substantivo estiver no singular, vocês vão usar esses artigos do singular. Quando os substantivos estiverem no plural, com S no final, vocês vão usar esses artigos no plural. Veja aqui no primeiro exemplo, cabelos. Veja que cabelos está no plural. Então, e como é um artigo definido, cabelos, como é artigo definido, plural vai ser um desses dois aqui, ó. Aí qual é o artigo que completa de forma satisfatória o substantivo cabelo? É os cabelos ou as cabelos? Vocês vão ver que é os cabelos. Aí, consequentemente, vão escrever o os aqui. Natureza está no singular, então você vai olhar para esses dois aqui do singular. Qual é o artigo que completa a natureza? É o natureza ou a natureza? Vocês vão ver que é o a natureza. Vai colocar o a bem aqui. No outro quadro aqui do lado, vocês já vão completar com os artigos indefinidos, esses daqui, ó, esses quatro daqui. Mesas, olha, está no plural. Então vocês vão escrever um desses dois aqui, ó. Aí qual é que completa mesas? É uns mesas ou umas mesas? Vocês vão verificar que é o artigo umas, aí escreve umas aqui. E a mesma coisa vão fazer com as outras demais palavras, tudo certo? Boa sorte na atividade.